Paz do Senhor Jesus a todos, irmã Tatiane, paz do Senhor. Boa noite, gente. Um prazer estar fazendo parte de mais um painel, de mais uma casa de pão aí. É um prazer estar entrando na tua casa para comentarmos um pouquinho a respeito do que foi ministrado pelo pastor Valdoir na nossa terça-feira profética. E o pastor Valdoir concluiu as ministrações a respeito de saúde relacional. O que foi uma pena, né? Exato. A gente queria que continuasse. O assunto maravilhoso, o assunto intenso. Nós poderíamos ir muitas horas comentando a esse respeito, mas nessa oportunidade de hoje, queremos comentar aqui com a irmã Tatiane, com você aí na tua casa de pão, e te estimular a comentar um pouquinho a respeito de saúde relacional. E o pastor Valdoir tomou por base o versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Deixar para você aí marcado, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. E o pastor Valdoir foi muito feliz com as suas palavras, ele foi muito intenso com a maneira que ele concluiu a sua ministração a esse respeito. E eu anotei algumas frases que me chamaram a atenção aqui, quero comentar com a irmã Tatiane, quero fomentar você aí na tua casa de pão a dialogar a esse respeito de saúde relacional. O pastor Valdoir usou uma frase que me chamou bastante a atenção. A sabedoria é um aspecto de maturidade. Equilíbrio emocional é de extrema importância em todas as áreas da nossa vida. E algumas frases mais ainda o pastor Valdoir nos trouxe, e queremos ouvir também o que a irmã Tatiane colheu da ministração do pastor Valdoir, o que a irmã Tatiane tem para nos passar da ministração do pastor Valdoir. Irmã Tatiane, o que a senhora colheu do pastor Valdoir nessa conclusão dele a respeito de saúde relacional? Ele falou hoje, né, Lucas, dois aspectos, né, da Exato. maturidade, que é o equilíbrio emocional, como o Lucas falou, e a humildade. E eu gostei muito desse assunto, Lucas, porque é bem a minha área, sabe? E eu estou procurando ler sobre isso, então eu disse, meu Deus, que bom que sou eu no painel hoje, eu estou em casa. Então, aonde o pastor falou, né, anotei aqui para a gente não esquecer, que quando a gente não tem equilíbrio emocional ou inteligência emocional, né, como a gente chama, a gente não é maduro, né, a gente é comparado a uma criança. A gente tem comportamentos de criança, né, dentro de um corpo adulto, crescido. E esses comportamentos a gente chama de mecanismos de defesa, que na verdade tanto pode ocorrer pela nossa imaturidade, mas essa imaturidade dentro desse corpo adulto, né, eu preciso perguntar para o Espírito Santo, por que ainda existe, né? Eu com 45 anos, por exemplo, eu ainda sou imatura, né? Teve alguma coisa, alguma situação no caminho da minha trajetória que não foi resolvida, da minha criança, minha criança, né, digamos assim. Então, a gente acaba, Lucas, que a gente coloca esses mecanismos de defesa, a gente pode chamar de máscaras que a gente coloca. Para quê? Para esconder quem realmente a gente é, não é mesmo? E às vezes, como o pastor falou, geralmente são pessoas que estão feridas e daí coloca aquela máscara porque ela foi muito ferida e ela não pode ser ferida novamente e ela precisa... Semelhante a uma autodefesa, né, Matheus? Exatamente, é uma autodefesa. E a gente precisa se examinar, como a palavra diz, né? Porque muitos de nós temos, né, ainda mecanismos... E são detalhes que às vezes o ser humano tem a oportunidade de se consertar, de fazer vamos usar a palavra regressão, que o pastor Valdoir usou, dois aspectos, dois pontos que ele citou. Não confundam regressão, Exato, vamos ser bem franco aqui, vamos ser bem realistas. Ele usou dois pequenos exemplos, ele usou apenas palavras. Regressão e substituição. Em cima do que a irmã Tatiane falou a esse respeito, de alguma cicatriz que fica no nosso passado, de algo que fica dentro de nós e nos machuca muitas vezes, a gente quer usar isso como uma autodefesa. Muitas vezes a gente não quer procurar saber o porquê que a gente usa isso como uma autodefesa. E como a irmã Tatiane falou, ela está se sentindo em casa no assunto, ela tem autoridade para falar a esse respeito. A gente pode ir muito além, mais algumas frases que o pastor Valdoir nos deixou, eu quero passar para vocês. Notamos muitas vezes que a questão, quando é usada, esses dois aspectos que citamos aqui,
é que o ser humano acaba caindo nessas falhas e machuca pessoas à sua volta, tendo dentro de si o arrependimento após a situação passar. Às vezes, como foi falado já aqui, a pessoa quando usa essas autodefesa no seu subconsciente é certo, mas a gente sabe que é uma sequela do passado, que é uma cicatriz do passado. Acontece um momento X, acontece uma situação X, a pessoa larga às vezes uma palavra para um cônjuge, para um colega de trabalho, para um vizinho, para uma pessoa do seu relacionamento. Acontece situação X, a palavra foi lançada e às vezes o arrependimento bate logo após o término da situação X. E o arrependimento vem, aquela pergunta vem, o porquê que eu fiz isso, o porquê que eu caí novamente. Mas como a irmã Tatiane falou, queremos ouvir mais um pouquinho a esse respeito, irmã Tatiane. Eu até diria, Lucas, que não é uma cicatriz que tem dentro, sabe? É ainda uma ferida camufladinha de cicatriz, né? Exatamente. Porque a cicatriz não te dói mais, né? Exatamente. Agora, quando tu usa mecanismos de defesa, é porque a ferida tá lá camuflada. Tô usando máscaras, né? E como tu disse, geralmente depois de um arrependimento, eu até também acrescentaria, além do arrependimento, Lucas, a culpa. Porque isso já aconteceu muitas vezes comigo assim. Porque daí é assim, ó, como o pastor falou, né, para você que não ouviu, a regressão é quando a pessoa se comporta de forma infantil, ou seja, né, um adulto lá tem atitudes totalmente imaturas que seria de criança, né, infantil. E a substituição é isso que o Lucas falou, né, de descarregar as frustrações em outra pessoa que não tem nada a ver, ou transferência a gente chama, né, Exato. Que é isso aí, que geralmente no colega de trabalho tu não tem coragem, né, se tu Exato. Te incomoda com ele, tu chega em casa, se tu não tiver equilíbrio, tu vai descontar na Jo, ou eu vou descontar no Rude, enfim, ou nos filhos, né? Exatamente. Ou vou ficar azeda de mau humor. Quem nunca, meus irmãos, né? Então, assim, ó, acontece isso, infelizmente, e daí vem seguido de culpa. Só que o que nos desperta isso, Lucas? São gatilhos, né? Que tem dentro, que existe na nossa alma, lá no nosso inconsciente, que quando tu passa por essas situações, esses gatilhos são acionados. E tu não sabe o porquê, às vezes. E às vezes foi algo que aconteceu lá na tua infância, às vezes quando tu estava até no ventre da mãe. Exatamente. Né? Mas tem como resolver, graças a Deus, a boa nova é que tem como resolver. Temos a oportunidade, hoje estamos aqui dialogando a esse respeito, estamos exercitando os teus pensamentos, os nossos pensamentos, a querer nos conhecer, a querer nos limpar dessa cicatriz camuflada, e é uma ferida, que nem a Tatiane nos falou. E mais um detalhe que me chamou a atenção a respeito da ministração do pastor Valdoir. Por isso, é de extrema importância exercitar um bom tempo com Deus. Querer nos deixar ter um TSD de qualidade com Deus. Para que assim nossas emoções sejam organizadas pelo Espírito Santo. Como a irmã Tatiane falou aqui, essa boa nova está chegando até nós. Essa oportunidade de nós, a partir de hoje, a partir desse momento, a partir dessa casa de pão que você está participando, você possa ser uma pessoa diferente. Não estou dizendo que você é errado, mas se você já é uma pessoa boa com as pessoas à tua volta, com o teu cônjuge, você pode ser ainda melhor. Nós podemos ser ainda melhor através dessa oportunidade de nos deixar o Espírito Santo cuidar de nós aproveitar a oportunidade de curar essa ferida que ainda está aberta dentro de nós aproveitar essa oportunidade de sermos pessoas que a sociedade almeja ter ao redor, almeja ter dialogando, almeja ter a nossa presença com as outras pessoas, porque sabemos, queridos, que quando o Espírito Santo está dentro de nós, nós somos seres de luz. A palavra nos dá esse respaldo. Mais uma frase também que o pastor Valdir nos trouxe e me chamou bastante atenção. Se quisermos viver uma vida de autocontrole, devemos primeiramente rejeitar nossos desejos e vontades carnais. Irmã Tatiane, tem mais alguma frase, mais algum ponto que lhe chamou a atenção? Nos deixe aí com suas palavras, com a sua maneira, e já temos indo para a conclusão do nosso bate-papo. Sobre a humildade, né, que ele falou, né, que Exato. Como tu falou, né, vamos... e tu falou no domingo também, vamos caprichar, né, no nosso momento com Deus, porque às vezes Exatamente. A gente tem aquele momento raso, às vezes inconscientemente, até por medo, quem sabe, né, do Espírito Santo nos mostrar algo que a gente precisa ser
tratado, né? E a gente já sai logo e a gente não dá tempo de ouvi-lo. Mas o Espírito Santo, ele é gracioso, ele não nos lança em Ele gosto. É delicado, Ele é organizado, amoroso, né, Lucas? Exatamente. E a porta da mudança, a fechadura, ela é do lado de dentro. Então, eu preciso primeiramente reconhecer, como o pastor Valdoir falou, eu tenho que me despir de toda arrogância, de todo orgulho, de toda superioridade, né? De toda falsa santidade, né? Da religiosidade, né? Das regras e ser assim, ó, intencional em me conhecer e perguntar para o Espírito Santo, né? Por que eu ajo de tal forma, Senhor, em tal situação? E permitir-me ser confrontada através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é remédio, né, Lucas? Ela é saúde para os nossos ossos. E ser humilde, reconhecer diante do Senhor que eu preciso de ajuda, que eu preciso ser transformada e tá tudo bem, não é mesmo? O próprio Jesus nos deixou esse exemplo, né? Então, a gente está fadado ao fracasso se a gente não nos humilhar, né? Quero deixar isso para você meditar e conversar aí na Casa de Pão. Meu querido, preste bem atenção nesse assunto de hoje. Preste bem atenção nessa oportunidade que você está tendo de ter um relacionamento sadio com Deus, de deixar o Espírito Santo cuidar da tua vida, organizar todas as áreas da tua vida. Presta bem atenção em todas as áreas da tua vida. Se tem algo a ser tratado, se tem algo a ser organizado, a partir dessa noite, a partir desse momento, você tem a oportunidade do Espírito Santo estar do teu lado, te ajudando a ser uma pessoa ainda melhor do que você já é. Um abençoado final de semana para ti, para tua família, para todos vocês aí. Deus abençoe a tua vida.